Nesse vídeo nós vamos aprender uma forma prática de encontrar o MMC, o menor múltiplo comum. No nosso primeiro exemplo, nós vamos encontrar o menor múltiplo comum entre 24 e 45. Para fazer isso, nós vamos escrever os números lado a lado, tanto faz a ordem. Depois, à direita deles, eu vou fazer um traço vertical e à direita do traço vertical, o combinado é colocar números primos. A única exigência é que esses números primos dividam pelo menos um dos dois números. Então, por exemplo, olhando para o 45 e 24, eu percebo que o 3 é um número primo que divide simultaneamente o 45 e o 24. Dividindo 45 por 3, o resultado é 15. Dividindo 24 por 3, o resultado é 8. Bom, eu não consigo enxergar um outro número primo que divida simultaneamente o 15 e o 8, mas não tem problema. Eu percebo que se eu colocar o 2 aqui, eu não consigo dividir o 15, por isso é que eu vou repetir. Eu repito o 15, mas eu consigo dividir o 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Se eu puser o 3 de novo aqui, eu percebo que não é possível dividir o 4 por 3 e por isso eu vou repetir o 4. Mas o 15 é divisível por 3 e essa divisão me dá como resultado 5. Se eu colocar o 5 aqui, mais uma vez eu não consigo dividir o 4, é por isso que eu vou repetir o 4 aqui embaixo. Mais 5 dividido por 5 dá como resultado 1. Bom, agora eu vou colocar o 2 aqui, porque eu percebo que o 2 é um número primo que divide o 4. Aqui, a nossa sucessão de divisões, a nossa sequência de divisões, se encerrou. Então, eu preciso agora cuidar somente do 4, que dividido por 2 vai dar 2. E na sequência, basta eu colocar o 2 de novo aqui, porque esse número primo divide esse, 2 dividido por 2 dá 1. E quando as duas colunas chegam no 1, o nosso algoritmo, o nosso processo se encerra. Tá, Fábio, e como é que eu faço para, olhando para isso, saber qual é o MMC de 24 e 45? Muito simples. Basta agora que você multiplique todos os números que estão aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 2, 180. E 180 vezes 2, 360. Portanto, o MMC de 24 e 45 é 360. O nosso segundo exemplo vai ser encontrar o menor múltiplo comum de 20 e 36. Mais uma vez, eu escrevo os números lado a lado, não importa a ordem. Vamos riscar aquele traço vertical que separa os nossos números dos números primos que nós vamos usar para dividir. Então, eu percebo aqui que eu posso colocar o 2, que é um número primo que divide simultaneamente o 20, transformando o 20 em 10, e divide o 36, transformando o 36 em 18. Na sequência, eu posso repetir o 2, porque 10 dividido por 2 vai dar 5 e 18 dividido por 2 vai dar 9. Bom, não haverá mais números primos que dividam simultaneamente o 5 e o 9. Não tem problema. Vamos dividir por 3, então, que é o número primo que divide o 9, transformando esse 9 em 3. Como o 5 não pode ser dividido por 3, eu vou repetir esse 5 aqui. Vou mais uma vez colocar o 3 lá do nosso lado direito. Como ele não divide o 5, eu repito o 5 mais uma vez e 3 dividido por 3 vai me dar como resultado 1. Finalmente, eu percebo que o último número primo a ser colocado aqui é o 5, porque ele vai dividir esse 5, transformando em 1. E como as duas colunas finalmente chegaram em 1, o MMC de 20 e 36 é o resultado da multiplicação dos números primos que você colocou à direita do traço vertical.
Portanto, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 3 vai dar 36, 36 vezes 5 vai dar 180. Portanto, o MMC de 20 e 36 é 180. O terceiro exemplo vai servir para te mostrar uma coisa curiosa. Nós vamos calcular o menor múltiplo comum entre 15 e 105. Então, vamos escrever os dois números lado a lado, não importa a ordem. Aqui está o traço vertical. E eu percebo de saída que ambos são divisíveis por 5. Então, eu vou começar colocando 5 como número primo aqui. 15 dividido por 5 dá 3. E 105 dividido por 5 dá 21. Bom, agora eu percebo que ambos são divisíveis por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui, porque ele é o primo que divide o 3, me dando resultado 1. E divide o 21, dando como resultado 7. E, finalmente, como essa primeira coluna já encerrou, eu preciso terminar a segunda coluna, basta que eu coloque o 7 aqui. Porque 7 dividido por 7 vai dar 1. Agora, para saber o MMC, basta multiplicar os primos que nós obtivemos à direita do traço vertical. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 7, 105. E essa é a coisa curiosa que eu queria te mostrar. Por quê? Nesse exemplo, o MMC desses dois números é o maior deles. Isso não tinha acontecido nos exemplos anteriores. Quando é que isso acontece e por que é que isso acontece? Isso acontece porque, neste exemplo, e isso não aconteceu nos dois anteriores, neste exemplo, o 105 é múltiplo do 15. Então, quando eu calcular o MMC de dois números e um for múltiplo do outro, o resultado do MMC vai ser o maior deles. Então, isso sempre vai acontecer quando um dos números for múltiplo do outro. Num caso como esse, o MMC entre dois números, que eu vou representar genericamente aqui como A e B, vai ser o maior entre eles. Isso vai acontecer sempre, desde que essa condição seja verificada. E agora, para encerrar essa aula, eu vou te mostrar que esse método que a gente está usando, que se chama decomposição simultânea em fatores primos, que a gente está usando para calcular o MMC, o menor múltiplo comum, se aplica a mais de dois números. Eu vou fazer aqui com 3, mas você pode fazer com 4, 5, 6, simultaneamente, quantos você quiser. Então, da mesma forma, nós vamos escrever os números lado a lado, não importa a ordem. Mais uma vez, vou traçar a vertical e vou começar a preencher do lado de cá com números primos. Vou colocar o 2 aqui, de modo que 42 dividido por 2 dá como resultado 21. 56 dividido por 2 é 28 e 60 dividido por 2 é 30. Vou colocar de novo o 2 aqui. Dessa vez o 21 não pode ser dividido por 2. Por isso eu vou repetir. Mas o 28 pode ser dividido por 2, o resultado é 14. E a mesma coisa para o 30, que dividido por 2 se transforma em 15. Vou colocar agora aqui o 3. Perceba que o 3 divide o 21, transformando o 21 em 7, mas não divide o 14. Por isso eu vou repetir o 14. E também divide o 15. Dando como resultado 5. Eu vou colocar agora aqui o 7. Perceba que 7 dividido por 7
dá 1. 14 dividido por 7 dá 2, mais o 5 terá que ser repetido. Agora eu vou colocar o 2. Bom, aqui eu nem preciso repetir porque a coluna encerrou. 2 dividido por 2 vai dar 1. Como o 5 não pode ser dividido por 2, eu repito o 5. Finalmente, colocando 5 aqui, eu obtenho 1 e o processo encerrou. O MMC de 42, 56 e 60 é o resultado desta multiplicação aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. 84 vezes 10, porque o que você vê aqui é o 10, dá 840. Portanto, o MMC que eu estou procurando é 840. Se essa é a primeira vez que você vê a utilização da decomposição simultânea para encontrar o MMC, você não percebeu nada de diferente. Mas se você já aprendeu isso antes de ver esse vídeo, possivelmente você escutou dizer, ou você acredita, que tem que ir usando 2, 2, 2, 2, 2, até não poder mais, e só então você pode passar para o próximo primo, que seria o 3. E aí você vai usar o 3, o 3, o 3, até não poder mais, e só então você pode passar para o 5, que é o próximo primo. De fato, isso não é verdade. E foi para te mostrar que isso não é verdade que eu fui fazendo todos os nossos exemplos numa ordem meio aleatória. Perceba que eu usei o 2, o 3, o 7, depois eu voltei para o 2 e para o 5. Eu fiz isso para te mostrar que você não precisa respeitar essa ordem, essa regra. Ela não é verdadeira. E por que ela não é verdadeira? Pelo simples motivo de que o produto é comutativo. Multiplicar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 7, vezes 2, vezes 5, dá rigorosamente o mesmo resultado que multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, que é a ordem que a maior parte das pessoas costuma fazer. Espero que você tenha curtido toda essa discussão e aguardo você para uma próxima aula.